Amém. Glória a Deus por isso. Abra sua Bíblia comigo, nós vamos ler Palavra de Deus. Palavra de Deus em dois textos da Bíblia Sagrada. O primeiro deles no livro do profeta Samuel. Livro do profeta Samuel. Você vai vendo ali os primeiros livros da Bíblia. Depois que você achar Samuel, você vai abrir lá no Novo Testamento, livro do evangelista João. João, a primeira leitura, primeiro livro do profeta Samuel. Segunda leitura, livro do evangelista João. Nós vamos continuar abordando um tema que é a sequência de domingo passado. Hoje estamos diante da ceia do Senhor, estamos diante do pão que representa o pão da vida, diante do cálice que representa a nova aliança, o qual nós estamos incluídos. Olha que coisa, nós apresentamos uma criança aqui que está incluída numa aliança de Deus, uma aliança de amor. Essa aliança que nós celebramos na ceia do Senhor, é o descendente de Abraão prometido. Olha só, então nós não somos filhos étnicos de Abraão, são judeus que são. Nós somos mais do que isso, nós somos descendentes espirituais de Abraão, por causa de Jesus Cristo. Jesus, o descendente de Abraão, Jesus, o rei davídico, por isso que ele é chamado filho de Davi. É por isso que aquele cego olhou para Jesus e falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É essa aliança de amor que ele estava evocando naquele momento. Acharam aí, Samuel? Nós vamos ter aqui o apoio 13:8. Antes que a gente leia, eu quero chamar o Júlio. Júlio, vem aqui, por favor. O Júlio é o irmão querido. Gi, você prepara aqui o microfone para ele. O Júlio é o irmão que está frequentando os nossos cultos. A gente já o conhece há algum tempo e ele tem experimentado o amor e a bondade de Deus. E ele pediu muito para falar à igreja hoje sobre esse amor que tem alcançado a vida dele. Vocês querem ouvir? Amém. Vem para cá, Júlio. Vem aqui perto de mim, por favor. Paz do Senhor. Amém. Quanta gente bonita reunida. Juvenal, nós somos minoria aqui. Duas cabeças brancas. O resto tudo jovem. Eu não quero me estender muito. Eu não tenho curso de teologia. Não sou bom de oratória. Mas o meu chamado é para evangelização, e eu queria trazer umas palavrinhas para vocês, irmãos queridos, irmãs queridas. Conversava com o pastor Manu antes do culto, e falava a ele que eu andava muito ansioso, eu me mortificava muito, e eu perguntava para Deus: por que tudo isso que estou passando? Depois de muito sofrer, muito me desgastar, o Espírito Santo colocou no meu coração: sossega, filho, eu estou contigo, eu não te abandonei. O tempo de Deus não é o teu tempo. Espera no Senhor. Deglutindo essas palavras, esta mensagem, eu venho me acalmando. E Deus tem operado na minha vida, na minha família também. Só eu sou cristão. Minha esposa é católica e meu filho não é nada. É ateu. Mas também nesse aspecto eu sosseguei. Tenho fé que o Senhor já está agindo. A obra é dele, a obra não é minha. O meu dever é dobrar o joelho e aguardar no Senhor. E eu tenho certeza, tenho fé, que ambos, mãe e filho, estarão comigo em cultos, louvando e bendizendo ao Senhor. Que Deus abençoe a todos.
tenham um santo domingo e uma santa semana. E vamos louvar a Deus que logo, logo vamos tomar a Santa Ceia. Amém. Glória a Deus. Eu falava com o Júlio antes do culto, que quando a gente começa a caminhar com Deus, Deus muda uma pergunta que a gente faz. Deus muda a pergunta da vida. A gente gosta muito de perguntar para Deus, por quê? Por que Deus? Por que eu estou passando por isso? Por que eu perdi isso? Por que Deus? À medida que a gente vai andando com Jesus Cristo, Ele vai ministrando ao nosso coração e na nossa mente, a gente esquece o porquê, porque a gente começa a confiar que Ele é soberano, como a orquestra tocou, Ele sabe o que a gente não sabe, Ele conhece o que a gente não conhece, Ele já está no futuro e nós não, e a gente muda a pergunta, por que Deus? Para a pergunta, para que Deus? Qual o teu propósito em eu estar passando por isso? Como o Senhor quer que eu saia do outro lado? Porque o Senhor prometeu andar comigo. Se entrares na batalha, eu contigo entrarei. Se passarem pelos rios, eu vou estar contigo. Se você estiver no meio do incêndio, do fogo da provação, eu vou andar contigo. Aí a gente deixa o porquê. E a gente fala assim, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Amém, gente? Vamos ler a palavra de Deus. Livro do profeta Samuel. Diz respeito a um episódio na vida do primeiro rei de Israel, o rei Saul. Saul, um homem escolhido pelo povo, também escolhido por Deus, mas que não se deixou a fazer um discipulado completo da vida. Saul não entendeu que o discipulado com Deus é um discipulado radical. Não pode ser pela metade. Saul amava a Deus, mas amava um monte de outras coisas. E isso foi um problema para a vida dele. Percebe na leitura do texto bíblico? Ele esperou 7 dias, Saul, o prazo estabelecido por Samuel. Mas Samuel não chegou. Samuel é o sacerdote, Saul é o rei. Samuel não chegou a Gilgal, onde era o acampamento de Israel. Eles estavam na terra prometida, Canaã, primeiro rei de Israel. E os soldados de Saul, olha como é uma pessoa que não confia plenamente em Deus. Ela começa a ser uma pessoa também que as pessoas não confiam nela. Olha só, como o medo, a coragem é uma coisa inspiradora, mas o medo também. Se você anda com uma pessoa medrosa, a tendência é você ficar medroso. Se você anda com uma pessoa confusa, a tendência é você começar a ficar confuso. Saul era assim. Os soldados de Saul começaram a ficar assim. E eles começaram a dispersar, olha. Continua o texto. E ele ordenou, tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. E Saul então ofereceu o holocausto. Começa a derrocada de Saul. Quem é que oferece holocaustos no Antigo Testamento? É o sacerdote. Quem é que governa a nação? É o rei. Rei não oferece sacrifício. O profeta não dirige a nação. Cada um tem a sua função. E Deus estava testando Saul, no começo do seu reinado, se ele cria em Deus ou se ele ia agir por conta própria. Ele começa a agir por conta própria. Samuel não chegou, eu faço o sacrifício. Só que Saul não é sacerdote. Ele não ouve Deus. Continua o texto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. Samuel, o sacerdote. E Saul foi saudá-lo. Olha só. Seja bem-vindo, Samuel. Olha a resposta de Samuel para ele. Perguntou-lhe Samuel, o que é que você fez, Saul? Saul respondeu, eu vi os soldados que estavam se dispersando, uma fala parecida com a de Arão lá no bezerro de ouro, né? Soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado, Samuel, no prazo estabelecido, estava esperando aqui 7 dias, e que os filisteus estavam reunidos na cidade de Miquimás,
Então, eu pensei, eu não falei com Deus, eu não consultei Deus, Valdir, eu pensei, agora os filisteus me atacarão, aqui em Gilgal, no nosso acampamento, e eu não busquei o Senhor. Ele reconhece que não buscou o Senhor e ainda assim continua. Por isso senti-me obrigado. Quem obrigou você, Saul? A oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Olha o tamanho do problema. Esse é Saul. Continua o texto. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração. E você já está na sua mente aí, quem viria depois. O segundo rei de Israel. E designou o líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim, e Saul contou os soldados que estavam com ele. Era cerca de 600. Saul está sempre ele mesmo contando, ele mesmo pensando. É ele. Ele ama Deus, mas ele ama um monte de outras coisas também. E é por isso que a hora que as circunstâncias apertam, ele não corre para Deus. Ele corre para as suas circunstâncias. Esse é o primeiro texto que nós lemos. Agora vamos a João. Vamos ler João. Um outro rei se apresenta. Não é mais o rei Saul. É o rei Jesus Cristo. Como é que Jesus responde às mesmas pressões que Saul estava sofrendo? Jesus responde diferente. E vamos ver como que ele responde. Jesus está diante de Pilatos. Ele é acusado pelos judeus de ser um blasfemo. Ele está dizendo que é Deus, e os judeus falam: não, ser humano nenhum pode ser Deus. Ou seja, eles não compreendiam a visitação de Deus em Jesus. E Roma? Roma está preocupada, porque Jesus pode ser um novo revolucionário. Ele está dizendo que é rei de um reino. E Roma diz: não, o reino único aqui é Roma, não tem outro reino. O que esse Jesus está falando? E essa conversa acontece com Pilatos, que é o representante do Império Romano. Vamos lá, eu acho que passou um pouco adiante, né? Volta aí um pouco. Isso. Então, Pilatos mandou açoitar Jesus. Depois das acusações, vamos lá adiante. E os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-ne com uma capa de púrpura. Olha a zombaria sobre Jesus. Ele está dizendo que é rei, rei tem uma capa. Coloca uma capa. Ele está dizendo que é rei, coloca uma coroa, mas uma coroa de espinhos. Os soldados que eram para trabalhar pela justiça, começam a praticar injustiça. Olha o que está acontecendo aqui. Continua o texto. E chegando-se a ele diziam: salve o rei dos judeus. E faziam o quê? E batiam-lhe no rosto. Pense comigo, quem é Jesus? Jesus é o Deus encarnado. Quem é Jesus? É aquele que fez o universo. Quem é Jesus? É aquele que é soberano sobre todos os governos do mundo. Quem é Jesus? É aquele que deu ordem para o mar e o mar se aquietou. Ele deu ordem para os alimentos e os alimentos se multiplicaram. Ele poderia a qualquer momento, destruir Roma. Ele podia acabar com tudo isso a qualquer momento. Mas Jesus não vivia pela conveniência. Ele vivia pela obediência ao Pai. Continua o texto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que eu não acho nele motivo algum de acusação. Veja como é o ser humano decaído. Ele sabe que Jesus é justo, mas por pressão da multidão, ele age com injustiça. Esse é Pilatos. Continua o texto.
Quando Jesus veio para fora usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: eis aqui o homem. Eu não posso deixar de pensar nas palavras de João Batista: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mundo tentando zombar do Salvador diz: eis aqui o homem. Continua o texto. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: façam isso vocês, crucifiquem ele. Quanto a mim, eu não encontro base para acusá-lo. E a gente perguntaria para Pilatos: Pilatos, você está na posição de poder, por que você não solta este homem que é justo? Olha o que acontece. Os judeus insistiram: nós temos uma lei, e de acordo com essa lei ele deve morrer. Olha só, nós temos uma lei, e de acordo com essa lei ele deve morrer. Por quê? Porque se declarou Filho de Deus. Se Jesus é Filho de Deus, então nós judeus temos que obedecê-lo. E ele está falando um negócio aí de amar o próximo, nós detestamos os samaritanos. Ele está falando que Deus conhece e se importa mais com a obediência e com o sacrifício, e nós não queremos saber disso, a gente quer fazer o sacrifício apenas. Ele está falando aí que quem não morrer não vive, e nós não queremos saber disso. Se nós dissermos que ele é Deus, a gente vai ter que ouvi-los. E a gente não quer ouvi-lo nem obedecê-lo. Nós queremos seguir a nossa lei, porque a nossa lei é a gente que dita como deve ser. Olha o que está acontecendo aqui. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado. Segue o texto. E voltou para dentro do palácio, então perguntou a Jesus. Olha as perguntas. De onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Olha o silêncio eloquente de Jesus. Continua o texto. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. E olha a ameaça. Você não sabe, Jesus, que eu, Pilatos, tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo. Imagina o rei do universo ouvindo um reles mortal Pilatos falar isso para ele. Olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu: não terias, Pilatos, nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada lá de cima, da onde eu sou, inclusive. Você não teria nada, Pilatos. Por isso, aquele que me entregou a você cometeu maior injustiça e é culpado de um pecado maior. Continua o texto. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: se deixares esse homem livre, não és amigo de César. E termina o texto: quem se diz rei opõe-se a César? Feche os teus olhos. Pai, continua a nos falar de modo que o Senhor tem falado desde o começo dessa celebração. Há muitos de nós, ou todos nós, que te amamos. Mas nós estamos diante de dois exemplos. Saul te amava, mas amava o mundo também. E é por isso que esse discipulado pela metade levou a ele a uma derrota terrível. Ensina-nos o caminho de Jesus, que diante do poder resolve responder com amor e não com a violência. Diante de um reles mortal, ele não usa o poder, mas usa o poder do amor. Ajuda-nos a seguir o nosso Mestre Jesus Cristo, com a ajuda do Espírito Santo. Amém. Mensagem de hoje: o discipulado radical. O que é discipulado? Discipulado é aquilo que o discípulo aprende andando com seu mestre. Um discípulo não aprende apenas o que o mestre fala. O discípulo passa a viver como o mestre vive. E a Bíblia Sagrada vai dizer que o chamado de Deus para nós é um discipulado que não pode ser pela metade. Ninguém pode ter dois senhores, diz a Bíblia Sagrada. Porque se você amar a um, vai aborrecer o outro. Ninguém pode ter. Então o chamado de Deus não é um chamado para você vir à igreja ao domingo. O chamado de Deus para você é como você
ser um profissional do jeito de Deus. Como você ser uma esposa do jeito de Deus. Como você ser um filho do jeito de Deus. Como você ser um cidadão na sociedade do jeito de Deus. Nada menos do que isso é fazer um discipulado de Jesus. E é por isso que esse discipulado, ele se contrapõe ao que eu estou chamando aqui de religião de conveniência, que é uma outra coisa. Religião de conveniência é aquele comportamento que eu amo Deus, eu amo os louvores da casa de Deus, eu amo inclusive a liturgia da casa de Deus, eu amo um monte de coisas que tem a ver com a fé evangélica, mas eu também amo o dinheiro, eu amo o poder, eu amo a influência, eu amo fazer a minha vontade, eu amo um monte de coisas. Isso é a religião da conveniência. Quando a coisa aperta, eu começo a agir como Saul. Se Deus manda o profeta vir em 7 dias, e o profeta não vem, aí o profeta sou eu. Percebe? Se Deus manda eu ser rei, mas o profeta não vem, eu faço a função do sacerdote. Ou seja, se a conveniência apertar, eu faço o que a conveniência está pedindo e não o que Deus me mandou fazer. Esse era Saul. Vamos adiante. Olha como Saul não consegue compreender que ele não é apenas um rei com autoridade. Ele é um rei ungido por Deus. E um rei ungido por Deus está sob a autoridade de Deus e não dele mesmo. E olha as dificuldades que Saul tem. Quando a conveniência está diante dele, ele passa a desobedecer, porque a conveniência, ela suplanta a obediência. Muitos de nós estamos diante disso. Nós somos cristãos quando nos é conveniente, mas quando a coisa aperta, a gente costuma caminhar pelo caminho da conveniência. Olha o que está acontecendo com Saul. O problema de Saul, repito, não é que ele não ouvia Deus. É incrível como começa o texto. Quem escolhe Saul, gente? Quem é que escolhe? É Deus. O povo escolhe, mas Deus confirma isso. Vocês vão ver no livro de Samuel que Saul também estava entre os profetas. Ele amava Deus. Ele tinha experiências com Deus. Ele conhecia o Deus de Israel. O problema é que ele também amava as outras coisas. Ele amava o mundo. Ele amava a sua influência. Ele amava o seu ciúme. Era um sujeito bastante ciumento. Ele amava extravasar os seus sentimentos na hora da raiva. Ele amava isso. Sabe aquela pessoa que fala assim, olha, eu não aguentei, rebentei mesmo, falei o que tinha vontade, porque eu sou de verdade, pastor. Eu falo tudo na cara. Tem gente que ama isso, isso é um Deus, que domina a pessoa. Aí você fala, você não ama Deus? Amo, mas eu amo também esvaziar minha raiva em alguém. Saul era assim. Ele amava Deus, mas amava um monte de coisas também. Nós também queremos Deus, mas nós queremos essas 3 coisinhas que acompanham a gente. Segurança. Quando a nossa segurança está em risco, a gente tem de ir para a conveniência. Por que você fez isso? Você pergunta para o seu filho adolescente. Ele falou, porque estava todo mundo fazendo, conveniência. Por que você fez essa bobagem? Você não pensou? Todo mundo está fazendo. Segurança. Se eu ficar sozinho, eu fico inseguro. Preste atenção, por que adolescente gosta de andar em bando? Prestou atenção nisso? Tribo. O adolescente, ou ele põe um coturnão para ficar meio dark, ou ele deixa o cabelo meio emo. Eu não conseguiria ser emo, porque eu não tenho mais cabelo. Ou ele, sei lá, ele quer uma tribo, porque ele se sente inseguro. Como é que eu me sinto com segurança? Me juntando a uma tribo. O ser humano cresce, mas ele continua assim. Segunda coisa, o ser humano quer identidade. Identidade, inclusive, a gente tem numa tribo. É por isso que a gente gosta tanto de time de futebol. Não é verdade? E o Palmeiras continua sem o Mundial. É brincadeira, é brincadeira. Mas veja, por que o palmeirense fica triste? Porque ele quer uma identidade.
Não é o Palmeiras que não tem mundial, é eu que não tenho mundial. E o São Paulino, que tem mundial, mas não tem mais nada também depois. E o Corinthians, que não tinha nem estádio, agora tem, né? Então a gente sempre não tem alguma coisa. E a gente está procurando identidade. A gente quer poder. A gente fala assim, se eu tivesse poder, eu faria desse jeito. Se eu tivesse poder, eu agia com obediência ou eu agia pela conveniência? A gente está procurando isso o tempo inteiro. É por isso que Saul é um rei que ele preferiu sacrificar do que obedecer. E a Bíblia diz que Deus quer primeiro a obediência, senão o sacrifício não faz nenhum sentido. Sabe aquilo que você fala assim, Senhor, mas por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por esse aperto? Por que eu fiquei desempregado? Eu dou o dízimo, faço um sacrifício enorme para dar o dízimo. Por que isso está acontecendo comigo? Isso é sacrifício e não obediência. A obediência deve preceder, senão o sacrifício não faz sentido nenhum. Não, se o senhor fizer isso, eu subo a escada de joelho, não sei aonde. Se esse sacrifício não tiver obediência, ele não quer dizer absolutamente nada. Não, pastor, eu faço jejum. Esses dias eu briguei com a mulher, bati na mulher, fui não sei aonde, xinguei o vizinho, mas depois eu vou fazer 3 dias de jejum e está certo. Não, esse sacrifício não interessa a Deus. O sacrifício que interessa a Deus é um coração que se arrepende. Arrependido, que se volta para Deus. Saul aprendeu isso da pior forma. Quando uma pessoa é como Saul, não tem um discipulado radical, é parcial, ele começa a fazer votos destrambelhados. Quando a gente não obedece a Deus, a gente quer comprar Deus com voto. Saul era assim. Foi para a guerra contra os filisteus. Aí o filho dele, que era Jonatas, era um hábil guerreiro, vence uma parte dos filisteus, os filisteus ficam com raiva de Israel, querem vir, Saul fica pressionado, e ele fala assim, eu vou perder essa guerra. Saul tinha 3.000 homens, olha só, os filisteus tinham 3.000 carros de ferro, e 6.000 homens. Ele falou, estou perdido. Como ele não tinha intimidade com Deus, não orava a Deus, não consultava, ele consultou o seu próprio coração. E que diz o próprio coração? Vou fazer um voto. Se nós vencermos os filisteus, o primeiro que sair de lá do meio da guerra e comer alguma coisa e não fizer jejum, esse vai pagar com a própria vida. Deus dá vitória a Israel. Deus dá vitória especialmente a Jonatas, filho de Saul. E adivinha quem é que sai do meio da batalha, vê um mel no caminho, coloca a ponta da espada, estava morrendo de fome, come um pouco de mel, e a Bíblia diz, e os olhos de Jonatas brilharam. Claro, glicose na veia. Pega um bêbado para você ver, bota glicose na vida dele, ele dá uma melhorada rápido. Era o que tinha acontecendo lá. Glicose. E aí o que acontece? Ele comeu. E o que Saul tinha prometido? Que perderia a vida quem comesse. Olha o voto apressado. Não, pastor, se Deus me fizer isso, eu vou fazer tal coisa, tal coisa. Vai devagar com isso aí. Deus não quer voto apressado, Deus não quer sacrifício. Deus quer obediência. E principalmente, Saul fez muito bem o que Deus não mandou ele fazer. Saul gastou toda a sua energia em algo que Deus não mandou ele fazer. E isso é um perigo para a gente. Saul vence os amalequitas, que era um reino opositor a Israel. E Deus fala assim, Saul, não pegue nada deles, porque tudo aquilo está sacrificado aos ídolos. Não pegue, eu vou dar para vocês o que vocês precisam. Não pegue nada. Está certo, Saul? Certo, Deus. Ele vai para a batalha, Deus dá vitória. É Deus que dá vitória. Aí ele chega depois lá com bolsa Louis Vuitton. Não tinha naquela época. BMW do rei lá dos amalequitas. E o Samuel fala, Saul, o que você fez?
Aí ele fala, eu fiz o que os reis hábeis fazem. Nós vencemos, mas Samuel, nós não trouxemos tudo não. Tinha um fusquinha velho, a gente deixou lá. Ele só pegou os despojos de valor, confiando nele, no que os reis faziam. Ou seja, ele fez muito bem, porque todos os reis faziam aquilo. Só que não fez o que Deus mandou ele fazer. Às vezes eu e você estamos gastando energia, ficando doentes, gastando o nosso tempo, dizendo eu estou fazendo bem, eu estou fazendo melhor. A pergunta é, Deus mandou você fazer isso? Sabe por que tem coisas que não está cabendo dentro de 24 horas para nós? E a gente está ficando estressado, doente, sem paciência, porque talvez a gente está fazendo coisas que Deus não mandou a gente fazer. Talvez a gente está vivendo a vida do filho, ou a vida da mãe, ou a vida da empresa, ou a vida... Não é a vida, é a sua vida. A pergunta é, se Deus desse mais 1 hora por dia para você, como que você resolveria isso? É um bom teste, não é, a gente pensar? Você tem 24 horas. Se Deus desse 25 horas para você, o que você faria? Pastor, dormir, pastor. Ó, adolescente adora dormir. É um negócio impressionante, né? Ele acorda à tarde, como que você vai fazer? Dormir. É gostoso, né? Porque ele precisa, o adolescente precisa disso. Não precisa tanto assim, mas precisa, né? O que você faria? Você amaria mais a Deus? Você se enrolaria com mais outras coisas? Você colocaria mais coisas desnecessárias na sua vida? O que você faria com 1 hora a mais? Saul não sabia usar o tempo dele. Saul começou a fazer aquilo que Deus não mandou. E o que acontece? Olha a sequência de Saul. Primeiro, ciúme. Quando nós não confiamos em Deus, a gente se torna ciumento. A gente quer garantir a segurança que deveria estar em Deus. O que é ciúme, gente? Ciúme quer dizer eu quero ter a posse de. Olha que coisa interessante. Eu quero ter a posse de. Só Deus pode ter ciúme, seres humanos não podem. Porque Deus tem a posse de. Seres humanos não podem. O ser humano não consegue nem dar conta dele mesmo. Quanto mais ter a posse de outra pessoa. E a gente está querendo fazer isso. A gente quer ter a posse da família inteira, dos filhos inteiros. A gente quer ter a posse da vida profissional inteira. A gente quer ter a posse do controle do tempo. Saul era assim, ele achava que poderia dominar essas coisas. E quando ele viu Davi se destacando depois, ele falou, não pode ser. Não pode ser. Insegurança. O ciúme levou ele o quê? A loucura. Quando nós queremos ter a posse das coisas e nós humanos a gente não consegue, a gente começa a ficar maluco, gente. A gente não controla. Esses dias eu estava conversando sobre uma família sobre isso. A mãe tentou controlar tudo, o marido, a casa, os filhos, cada passo, os meninos foram crescendo, 13 anos, 14, vou controlar, controla a agenda, controla... Chegou com uns 18 anos. Todo mundo desapareceu. Você não controla. Cada um precisa viver a sua vida. O que nós fazemos é inspirar, é ensinar, mas controlar não. Controlar não. Saul achou que podia controlar e foi enlouquecendo. Quando a gente tenta controlar coisas que não é para a gente controlar, a gente vai enlouquecendo. Depois da loucura, ele não consegue mais ver Deus. E para onde ele parte? Ele parte para consultar cartomante. Ele parte para o ocultismo. Ele vai consultar uma mediúnica. Se Deus não me ouve, a mulher mediúnica vai me ouvir. Se Deus não me ouve, eu jogo na loteria. Se Deus não me enriquecer até semana que vem, quina. Tem quina ainda, gente? Como é que você sabe que tem quina ainda? Brincadeira. Se Deus não me ouvir, eu faço. Eu aconteço. E o final dele é o quê, gente? Morte. Não é só morte física. Morte dos planos. Morte do reinado. Morte de tudo. Saul, aquele que não conseguiu dar o seu coração inteiramente a Deus, não conseguiu confiar totalmente em Deus. Ele amava Deus, mas ele amava as outras coisas também, inclusive os seus instintos, os seus desejos.
Toda vez que Deus não aparecia claramente para ele, ele se deixava vencer pelos seus instintos. E quando a gente faz isso, diz Paulo em Romanos, Deus nos entrega à escravidão dos nossos próprios desejos. Quem tem ciúme demais, vai ficar escravo desse ciúme. Quem vai para a loucura de viver sem a palavra de Deus, vai ficar escravo de um monte de deuses falsos. Por quê? Porque a gente não aprendeu que o chamado de Deus não é para conveniência, é para obediência. Amém, gente? Agora, olha esse outro rei. E você vai falar assim, pastor, o senhor vai falar do rei Davi. Não, vou falar de um rei melhor que Davi. Eu vou falar do rei davídico. Do rei que é chamado filho de Davi, o rei que é chamado descendente de Abraão, aquele que tinha muito mais poder que Saul tinha domínio sobre uma área geográfica. Esse rei tem domínio sobre todo o universo, e a gente espera que ele haja como? Que ele haja de modo tirânico, que ele haja falando, é a minha vontade, ponto final. Mas não é assim que Jesus age. E quem quer seguir a Jesus precisa aprender isso. Como é que Jesus age? Pela obediência. De um, diz a Bíblia, a salvação veio ao mundo. Olha como Jesus age diante das dificuldades da vida. O sucesso de Jesus é que ele sempre ouvia Deus. Olha episódios na vida de Jesus. Jesus vai multiplicar pães e o que ele faz? Ele pode fazer isso? Ele é Deus? Ele tem poder para fazer isso? Ele tem poder sobre a natureza? Tem tudo isso. Mas que ele fala, Senhor, graças te dou. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou fazendo isso para ensinar os meus discípulos a sempre ouvir a tua voz antes de fazer qualquer coisa. Olha que coisa maravilhosa. Quando ele vai dar uma ordem para o mar, para a natureza, ele fala com o Pai. Jesus está sempre falando com o Pai. Você vai lendo os textos do Evangelho, e Jesus se separou para ter um tempo de oração. Jesus, quando foi escolher os 12 discípulos, ele passou uma noite inteira falando com o Pai. Senhor, o Mateus, é ele mesmo? Será que é o desejo do meu coração ou é o teu desejo? Eu estou querendo chamar também o outro, olha, tem um tal de Pedro que é um negócio sério. Por mim eu não escolheria não, porque ele é todo afobado, mas é ele a tua vontade? É. E o Judas, eu tenho que escolher o Judas mesmo? É através dele que o Senhor vai glorificar a minha vida, falando com o Pai. Se fosse eu e você, a gente ia fazer um plano estratégico e falar assim, olha, eu quero um coach, eu quero um administrador de empresas, eu quero para fazer a minha equipe de trabalho. Mas Deus não. Deus não vê o exterior. Deus vê o interior e o coração humano. Deus não abençoa talentos, Deus abençoa caráter. Tem muita gente com muito talento, e é gente insensata, fazendo loucuras por aí. O que Deus quer é um coração que se volta. Não é um coração que não peca, porque a gente peca. É um coração que é o menor sinal do pecado. Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo, que eu não sei viver sem ele. Senhor, eu quero isso, mas se a tua vontade for isso, faça-se a tua vontade. Esse é um coração que anda e ouve Deus. E olha Jesus. Jesus não tinha problema nenhum com segurança, percebe? Com identidade, com poder. Jesus lidava muito bem com isso. Porque quando ele ia fazer algo, ele sabia que o Pai estava com ele. Pai, eu sei que o Senhor está comigo. E é por isso que eu posso fazer. Não tinha problema nenhum de insegurança. Olha como Jesus lidava, por exemplo, com a identidade. O Pilato chega para Jesus e fala assim, quem que você é mesmo? Você é o rei dos judeus? Jesus não fala nada para ele, Jesus não tem problema. Não é igual a gente, que a gente fala assim, você é feio. Aí você fala, também não brinco mais, vou chorar 3 dias. Isso é problema de identidade nosso. Pastor, estou brigado com alguém porque disse que eu sou feio.
Não, deixa eu falar uma coisa, você é bonito, você é bonita, amém, gente? Então, mas o importante não é eu falar para você, é a Bíblia que diz que você foi feito à imagem de Deus. Então você é bonito, você é bonita. Se alguém falar que eu sou feio, manda ele falar com Deus. Que a Bíblia diz que eu me pareço com ele, então eu sou bonito. Eu sou bonita. Jesus não tinha problema de identidade, não. Jesus também não tinha problema com poder. Porque eu fico pensando, esse Cristo, dono do universo, ouvindo Pilatos falando para ele. Falando, você que é o Jesus lá dos judeus? Você sabia que eu tenho poder sobre a sua vida? Eu posso te mandar prender, posso mandar soltar. E Jesus olhando e falando, olha quem está falando comigo. É minha criação. Eu posso tirar a vida dele agora. Eu posso acabar com esse império agora. Mas Jesus não usa o poder do poder. Jesus usa o poder do amor. Ele não vence porque ele obriga as pessoas. Ele vence porque ele ama as pessoas. Porque Paulo vai dizer em Coríntios 13, mesmo que eu pudesse falar a língua dos anjos, mesmo que eu tivesse dons maravilhosos, mesmo que eu tivesse poder, se eu não tivesse amor, não adiantaria para nada. Nós precisamos lembrar, eu cresci num ambiente que foi me ensinado que eu devia buscar muito poder. Tinha até hinos que eu cantava, levanta cedo para buscar poder. Poder, poder pentecostal. Era uma luta pelo poder. Depois eu fui perceber que não é o poder do poder, é o poder do amor como Jesus usava. Quando alguém estava batendo no rosto de Jesus, ele dizia assim, Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Sabe quando alguém ofender você? Quando alguém decepcionar você? Você vai querer usar o poder. Poder de pai, poder de mãe, poder de chefe, poder de qualquer coisa. Agora você vai ver, você plantou isso, vai colher. Mas o ensino de Jesus não é. É você olhar com misericórdia e falar, Pai, perdoa. Ele não sabe o que está dizendo. Ela não sabe o que está dizendo. Ele não sabe o que está fazendo. E a Bíblia diz que quando nós fazemos isso, a gente acumula uma multidão de brasas na cabeça do outro. É curioso essa expressão bíblica. Porque a pessoa xinga você, você responde com amor. A pessoa faz mal para você, você responde com bem. A pessoa fala, mas que tipo de gente é essa? É gente que aprendeu a seguir Jesus Cristo, Mestre, que venceu pelo amor. É essa mesa que nós estamos diante dela. E quando a gente olha para a vitória de Jesus, a gente vê que todo mundo quer ser Deus. Todo mundo quer mandar, todo mundo quer exercer o poder. Mas esse Deus chamado Jesus quis ser um homem, para se tornar como um de nós, passar pelas nossas dores e sofrimentos, e vencer, não vencer como Saul tentou vencer, mas vencer pelo poder do amor. Quem vence pelo amor, a vitória é definitiva. Quem vence pelo poder, é só uma questão de tempo para ter rebelião de novo. Pastor, estou com crise em casa. Se você usar o poder pelo poder, vai ser um inferno. Quem gosta muito, muito, muito de poder é Satanás. Ele vive doido por isso. Satanás quer possuir homens, mulheres, corpos. Satanás é um bicho come. Todo demônio, pode perceber, todo demônio ele quer escravizar. Todo demônio ele quer possuir. Precisa de um corpo, inclusive. Isso é infernal. Mas Jesus não. Jesus chama você para andar com Ele, mas Ele não faz isso te obrigando. Ele fala assim, quem quiser vir após mim, é quem quiser. Agora, quem tomar essa decisão, vai negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. E a garantia, eu estou convosco até a consumação de todas as coisas. A questão é com quem você vai. Não é
com os poderes que você tem, é com quem você anda. Tem um hino antigo que a minha mãe cantava que dizia assim: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, na nova criação já tem morada. Não é lindo isso? Aqueles que aprendem a lição de Jesus e vêm para a ceia do Senhor, eles vivem nesse mundo, eles têm um pé nesse mundo, eles não vivem na espiritosfera. O pé está nesse mundo, mas os olhos estão na eternidade. Deus está redimindo todas as coisas. Um dia o trabalho vai ter alegria, um dia a família vai ser completa, um dia o entendimento vai ser pleno, um dia a justiça vai ser plena. Por quê? Porque Jesus Cristo ressuscitou. E é para esse governo justo de Jesus que Ele chama a gente para participar da ceia. Para quê? Para que a gente não se esqueça: quem quiser vir após mim vai ter que se alimentar de mim, da minha vida, do pão. Quem quiser vir após mim tem que aprender. Eu estou debaixo de uma nova aliança, a aliança da graça de Deus. Não é mais o sacrifício, é a obediência. Não é o poder pelo poder, é o poder do amor. Porque o Espírito Santo transforma o ser humano e transforma o mal em bem. Você crê nisso? Que modelo que a gente vai viver a partir de agora? Bem, olha que texto lindo, e eu termino essa mensagem de hoje. Qual é o nosso modelo de poder? É Napoleão Bonaparte que subjugou a Europa? É Nero que subjugou Roma? São os presidentes americanos? Você vê que isso não resolve o problema do mundo. Quanto mais se usa poder pelo poder, mais confusão a gente cria. Porque o poder está na mão dos americanos, mas está na mão do russo também, mas está na mão dos europeus também. E nesse momento o mundo está sobre a possibilidade de uma guerra nuclear, uma terceira guerra mundial. O poder pelo poder leva a isso, mas Jesus, o nosso Senhor, que nos chama à mesa, ao invés de Ele querer ser Deus, no sentido de dar ordem para todo mundo, a Bíblia diz que Ele faz o contrário. É o poder do amor. Olha Filipenses: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Qual é a atitude de Cristo? Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que eles deviam se apegar, ou seja, ao poder, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser o quê? Pilatos não entenderia isso nunca. Vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi conveniente. Não, foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso, por causa dessa obediência, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E olhe a promessa de Deus: para que ao nome de Jesus Cristo, o verdadeiro Rei, se dobre todo o joelho. Aonde? Céus, arcanjos, querubins, serafins, exércitos, se dobre ao nome de Jesus. Deus, 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 homem. Aonde? Nos céus. Um dia todos os governos do mundo vão se dobrar diante de Jesus Cristo. Pastor, mas e o Putin vai explodir? Não, só vai explodir o que Deus deixar explodir. O que Deus falar não, se Ele quiser tirar a vida hoje. Ele é Deus sobre os governos do mundo e debaixo da terra. Pastor, tem demônio para todo lado, tem guerra espiritual, tem o tranca-rua, mas Jesus abre a rua. Aliás, Ele é o caminho, a verdade e a vida. A gente não deve ter medo não, porque Ele é Senhor sobre tudo que está nos céus, na terra, debaixo da terra. E sabe de uma coisa? Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você está disposto a viver debaixo desse senhorio? Então nós vamos participar da ceia do Senhor. Você não participa da ceia porque você é plenamente justo. Você participa da ceia porque você se rende ao senhorio de Jesus Cristo. Esse sim, o verdadeiro justo. É a fé em Jesus Cristo que nos torna apto para a mesa de Deus.
Eu queria que você fechasse os seus olhos